Olá, que bom estarmos juntos para essa reflexão. Hoje a igreja celebra, assim, com muita força, duas figuras centrais para a nossa fé. Os apóstolos Pedro e Paulo. Verdade. E é interessante, né? Um pescador de temperamento forte, cheio de paixão, mas também de tropeços, vamos dizer assim. Sim, bem humano. E do outro lado, um intelectual fervoroso, né? Que teve a vida virada do avesso, transformada radicalmente. Tão diferentes. Mas unidos no essencial, o amor por Cristo. E é sobre essa união na diversidade. E também sobre libertação, sobre perseverança e, claro, sobre a fé que nos move, que a gente vai conversar um pouco hoje. Isso, olhando para as leituras bíblicas dessa celebração, tentando entender como essa palavra tão antiga ilumina a nossa caminhada hoje. Vamos começar então com a primeira leitura, que vem dos Atos dos Apóstolos. Ela traz Pedro numa situação limite, né? Sim, ele está na prisão. Preso, acorrentado, vigiado. Parecia o fim da linha para ele ali. Mas aí o texto diz algo incrível. De repente, apareceu um anjo do Senhor. Uau! E continua: o anjo tocou Pedro no lado e o despertou. Levanta-te depressa. As correntes caíram de suas mãos. É muito forte. É uma imagem assim, poderosa, de libertação. Mostra Deus agindo, né? De um jeito que ninguém esperava. E o texto também fala da oração da comunidade, né? Que rezava sem parar por ele. Exato. Isso mostra que a oração unida tem uma força imensa. Mas essa libertação, ela não é só das correntes físicas, né? Quantas vezes a gente se sente preso por outras coisas? É verdade. Tipo, correntes internas mesmo. Medo, talvez, ressentimento, falta de esperança. Isso. E o interessante é que o anjo toca Pedro, acorda ele, mas é Pedro quem tem que se levantar, né? E seguir o anjo. Quer dizer, a libertação de Deus muitas vezes pede a nossa parte, o nosso movimento. Um passo de fé, mesmo sem ver tudo claro. Exatamente. Mesmo quando a gente acha que não tem força, Deus chama para dar o passo. Isso faz a gente pensar, qual será a corrente, talvez um hábito, um medo, uma mágoa, que parece prender a nossa caminhada hoje? É uma boa pergunta para a gente se fazer. E quem sabe, né, escolher uma ação, mesmo pequena essa semana, para começar a se mover para essa liberdade que Deus quer para nós. É um convite. E dessa libertação de Pedro a gente é levado para outra leitura, que fala da perseverança de Paulo, já no fim da vida dele. Sim, ele escreve a Timóteo olhando para trás, sabe? E diz: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Que bonito isso. Agora está reservada para mim a coroa da justiça. É um balanço de vida, né? E o interessante é que ele não foca em, sei lá, vitórias humanas, em não ter tido problemas. Ele foca em ter terminado a corrida, em ter guardado a fé. Exatamente. A vida cristã é meio como uma maratona, né? Não é uma corrida de 100 metros. Exige esforço, constância, tem altos e baixos. É verdade. E hoje em dia, com essa cultura que valoriza tanto o sucesso rápido, que tem pavor de falhar, a mensagem de Paulo é muito forte. Muito. Perseverar a continuar, mesmo cansado, mesmo depois de cair. Seja, sei lá, no casamento, ou no trabalho, ou num serviço na comunidade, na vida de oração. A fidelidade se constrói no dia a dia. Faz sentido. Não em grandes eventos isolados, mas na constância. Isso. Então fica o convite. Onde será que a perseverança está sendo mais difícil para a gente ultimamente? Talvez num relacionamento, num compromisso que a gente assumiu. Na própria vida espiritual, às vezes a gente desanima, né? Sim. A ideia é talvez escolher essa área e renovar o compromisso, pedindo a Deus mesmo, sabe? Força para continuar a corrida. E aí a gente chega no Evangelho. Aquele momento chave lá em Cesareia de Filipe, Jesus faz a pergunta, né? A pergunta crucial: e vós, quem dizeis que eu sou? Direto no coração dos discípulos. E é Pedro, né? De novo ele, que responde, movido por uma luz diferente ali. Uma inspiração divina, o texto sugere. E ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Uma confissão de fé fortíssima. E é sobre essa fé confessada, não sobre a pessoa perfeita de Pedro, porque a gente sabe que ele era frágil, negou Jesus depois. Exato, não sobre a perfeição humana dele. E é sobre essa fé que Jesus diz, tu eras Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A base é a fé em Jesus Cristo, Filho de Deus. E essa pergunta de Jesus, ela não ficou lá atrás, né?
ela ecoa para cada um de nós hoje. Para mim, quem é Jesus? É verdade. E a nossa resposta não está só no que a gente fala, mas no jeito que a gente vive, nas nossas escolhas de cada dia. A gente é chamado a ser pedra viva também. Se apoio para os outros, estabilidade. Mesmo com as nossas falhas, né? Justamente a partir do reconhecimento da nossa própria fragilidade. Ninguém é perfeito. Então, pensando numa ação prática, como é que essa fé em Jesus aparece na minha rotina? Nas minhas decisões? E talvez, quem sabe, partilhar um pouco disso com alguém próximo. Às vezes, um testemunho simples, de coração para coração, fortalece muito a fé, a nossa e a do outro. É uma ideia boa. E olhando para Pedro e Paulo juntos, nossa, eles são a prova, né? Deus não fica procurando gente perfeita. De jeito nenhum. Ele busca corações disponíveis. Olha só, aquele que negou se tornou a rocha. E aquele que perseguia a igreja? Virou grande missionário. A graça de Deus faz isso. Transforma de um jeito radical. É um respiro pensar que a nossa fraqueza, os nossos limites, não impedem Deus de agir. Pelo contrário, né? Muitas vezes é justamente ali, na nossa pequenez reconhecida, que a força dele se manifesta mais claramente. Fica então talvez uma última pergunta para nossa reflexão pessoal, né? Sim. Se Deus fez maravilhas através da humanidade tão frágil, mas tão transformada de Pedro e Paulo, que potencial será que Ele quer despertar em nós? Em cada um que está ouvindo a gente agora. Se a gente tiver a fé e a coragem de deixar Ele agir e de sempre recomeçar, né? Porque cair faz parte, mas levantar é essencial. Com certeza. Bom, se essa nossa conversa tocou de alguma forma o coração, deixa um comentário, uma curtida. É bom a gente partilhar essa caminhada de fé, Verdade. essa vida. Fiquem em paz.